E se a morte não for o fim, mas apenas uma transição? Essa pergunta pode parecer assustadora à primeira vista, mas carrega uma curiosidade que atravessa milênios. Enquanto a ciência tenta mapear os limites do corpo, tradições espirituais como o budismo tibetano mergulham profundamente no mistério da consciência. Afinal, o que acontece quando morremos? A mente se apaga? Ou será que continuamos existindo de alguma forma que ainda não compreendemos totalmente? Hoje, você vai embarcar numa jornada rara, uma ponte entre ciência e espiritualidade para entender o que pode haver do outro lado. E no caminho, talvez você encontre algo ainda mais importante: uma nova forma de enxergar a vida. Durante muito tempo, fomos ensinados a escolher lados. Ou você acredita na alma, na reencarnação e na existência além da matéria, ou você se apoia apenas na razão, no que é visível, palpável, mensurável. Mas e se essas visões não forem opostas, e sim complementares? E se a ciência, aos poucos, estiver confirmando o que os antigos mestres já sabiam há séculos? O conflito interno entre fé e lógica é mais comum do que parece. Muitas pessoas vivem uma dualidade silenciosa. Acreditam em algo maior, mas não encontram explicação racional. Confiam na ciência, mas sentem que falta algo essencial. É nesse espaço, entre o invisível e o comprovável, que mora a verdadeira expansão da consciência. Nos últimos anos, a ciência começou a olhar com mais atenção para fenômenos antes considerados místicos ou puramente subjetivos. As chamadas EQMs, ou experiências de quase-morte, desafiaram o pensamento científico tradicional. Pessoas declaradas clinicamente mortas, com ausência de atividade cerebral, voltaram com relatos vívidos, consciência plena, sensação de flutuar fora do corpo, encontros com entidades, revisão de vida e uma luz indescritível. O Dr. Sam Parnia, líder de um dos estudos mais respeitados sobre o tema, afirma que há indícios de que a consciência pode continuar, mesmo após a cessação completa das funções cerebrais. Alguns cientistas sugerem que a mente pode ser não local, ou seja, não limitada ao cérebro, mas talvez conectada a um campo maior, ainda não compreendido. Teorias como a consciência quântica e o cérebro como receptor começam a surgir, questionando a ideia de que tudo termina com a morte física. Mas essa visão não é nova para o budismo tibetano. Há mais de 1000 anos, eles já falavam sobre os estados intermediários da consciência após a morte. O Bardo Thodol, conhecido como o Livro Tibetano dos Mortos, é um guia detalhado para o que acontece depois do último suspiro. Nele, é descrita uma jornada em 3 estágios principais: o momento da morte, onde a mente se desprende do corpo; o estado do bardo propriamente dito, onde a consciência experimenta visões e realidades internas profundas; e, por fim, o renascimento, ou a liberação, caso o ser esteja desperto o suficiente. Não se trata de uma crença mística, mas de um mapeamento de estados de consciência, estudados profundamente através da meditação. Os monges tibetanos treinam por toda a vida para estarem conscientes no momento da morte, preparados para reconhecer a natureza da mente e atravessar o bardo com lucidez. O mais impressionante é que os relatos das EQMs se alinham em muitos aspectos com os bardos tibetanos. O túnel de luz, o encontro com entidades, a sensação de paz profunda, a ausência de tempo linear, a revisão de vida, tudo isso já estava descrito no livro milenar. Mas há mais. O budismo não pede que você acredite, e sim que experimente. É uma ciência da mente, baseada na observação interna. Assim como a ciência busca padrões e evidências externas, o budismo investiga a consciência de dentro, com precisão e disciplina. Quando colocamos essas visões lado a lado, vemos que talvez estejam falando das mesmas coisas com linguagens diferentes. A ciência começa a chegar onde a espiritualidade já estava, e isso muda tudo. A ideia de que a morte é apenas um encerramento é, talvez, um dos maiores medos da humanidade. Mas e se a morte for uma expansão? Um momento onde a consciência, liberta do corpo, acessa dimensões mais sutis da realidade? Se isso for verdade, viver se torna muito mais sagrado. Cada pensamento, cada emoção, cada escolha passa a ecoar além do agora. Compreender a morte muda completamente a forma como vivemos.
o medo se transforma em reverência, a pressa em presença, o apego em leveza. Você começa a perceber que nada está realmente perdido, apenas se transforma. E essa transformação começa agora. Integrar o conhecimento da ciência com a sabedoria espiritual é o próximo passo da consciência humana. Quando não nos limitamos apenas à lógica, nem apenas à fé, acessamos um estado de equilíbrio. Um lugar onde questionar não é negar, e sentir não é se iludir. Um espaço onde a verdade se revela não como uma resposta absoluta, mas como uma expansão silenciosa da percepção. Talvez o maior aprendizado sobre a morte seja sobre a vida, porque só quem entende o fim pode realmente valorizar o meio. Nada do que foi dito aqui é para ser acreditado cegamente. Tudo isso é um convite, um chamado, para que você investigue por si mesmo, para que você se observe, para que você viva com mais profundidade. A mente pode duvidar, o coração pode sentir, mas a consciência, essa vai além. E se você sentiu isso de alguma forma, então algo já começou a despertar aí dentro. Se essa jornada tocou algo em você, explore os links na descrição e nos comentários. Obrigado por assistir até aqui. Até o próximo vídeo.